pedra, outra trilha de flor. Um caminho é longo, outro logo chegou. Mas o que faz nem sempre leva ao céu. O caminho das pedras é o caminho da cruz. E das pedras eu quero trilhar. Caminho das pedras o meu Deus encontrar. Caminho das pedras eu quero trilhar. Caminho das pedras pro meu Deus encontrar. E a voz nem sempre leva ao céu. O caminho das pedras é o caminho da cruz. Caminho das pedras eu quero trilhar. Caminho das pedras pro meu Deus encontrar. Caminho das pedras eu quero trilhar. Caminho das pedras pro meu Deus encontrar. Pro meu Deus encontrar. E essa é a graça do caminho que o Senhor tem nos preparado. Hoje, um dia de extrema felicidade, de alegria, porque o Senhor nos concede a graça de estar em família. Hoje é um dia especial, onde o caminho das pedras vem nos trazer exatamente essa proposta, a proposta de nos colocarmos diante dele e pedirmos que ele venha curar os nossos relacionamentos familiares. Para matar a saudade, como vocês já perceberam, hoje a gente está recebendo a visita de Deus de família. Minha irmã Miss, meu irmão Elano estão aqui juntos, está escondidinho ali atrás, não dá para ver, mas vamos matar a saudade, já que o tema é família, não dá para não lembrar dela, não nos colocar na presença da nossa mãe, de Nossa Senhora no meio de nós. Então vamos matar a saudade pedindo que essa mãe amada abençoe essa nossa partilha de hoje. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está nas minhas
Maria, a chance de errar é muito menor. Ela que quer nos ensinar a ouvir a voz do Filho dela, Jesus. Agora eu peço que você, com toda essa suavidade, diga isso: Maria, eu quero ser toda tua. Tu que és a forma perfeita, o ventre materno que gerou Jesus. Agora te peço, Maria, que tu me coloques em teu ventre, que eu possa ser santificado pela força do amor de Deus que vive em teu coração, Maria. Que eu possa ser ressuscitada de todas as mortes interiores. Que tu venhas me gerar em teu ventre, para que um novo rosto eu possa ter, para que um novo coração eu possa ter, Maria. Tu serás a mãe, minha rainha, e o teu filho, meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Tu serás, ó mãe, minha rainha, e o teu filho, meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Sou tudo teu, ó mãe, sou tudo teu, Maria. Sou tudo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, minha mãe, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tu serás, ó mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Meu amado, minha amada, como eu disse, o caminho das pedras dessa semana nos leva a clamar pela cura de nossas famílias. E como você bem sabe, essa semana, inclusive, semana que foi comemorado o dia de São José. Quando nós falamos de família na Bíblia, a primeira família que nós imaginamos é a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, e a família vossa é. Oramos assim, clamamos assim. E meu irmão, minha irmã, realmente, Jesus amou tanto, a família é tão importante no plano de Deus, que Ele próprio quis enviar o seu Filho através de uma família. Jesus poderia simplesmente ter descido, mas Ele quis estar no seio desta família, da Sagrada Família. Contudo, essa escolha ela foi escolha feita entre a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqueles que sempre existiram. Se nós observarmos o livro do Gênesis, por exemplo, veremos que o Senhor, muitas vezes nós erroneamente acreditamos que só Deus Pai criou o homem em sua imagem e semelhança. Mas na Bíblia, cada vírgula é importante para o entendimento e compreensão. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele ali atesta que Jesus e o Espírito Santo, que aliás pairava sobre as águas, também o homem era criado, eram co-criadores, portanto também o homem era feito à sua imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Essa escolha da Sagrada Família, ela se deu, portanto, pela Trindade. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje eu gostaria de focar falando de família, de uma família que Jesus escolheu. Só Ele próprio, individualmente, Ele quis, mais do que só estar por perto, ter uma amizade, mas Ele praticamente se coloca como parte dessa família. Essa família, Jesus, Ele tem um carinho tão grande por essa família, que a única vez na Bíblia onde nós vamos encontrar o relato de que Jesus chorou, se dá exatamente por conta dessa família, que é na morte de Lázaro, seu amigo, o único ao qual inclusive os evangelhos colocam como amigo de Jesus, porque até então em João nós vamos escutar João se auto-intitulando o discípulo que Jesus amava. Há uma diferença, né? Lázaro não. Lázaro, o amigo de Jesus, aquele que 3 evangelhos vão destacar como amigo de Jesus. E é essa família que hoje eu quero levar você a meditar, porque, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja escutando esse Caminho das Pedras essa semana, e mesmo nos retiros em que temos estado juntos, nas partilhas, você diga para você mesmo: mas a minha família não tem jeito. Falar da Sagrada Família, Nossa Senhora, falar de Nossa Senhora, Nossa Senhora, falar de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora, ela é maravilhosa. Tá bom, falar de São José, Nossa Senhora. Nossa Senhora, falar de São José, né? Deve estar pensando assim: minha família nem de longe se parece com a Sagrada Família. Exatamente. Fica distante, fica até difícil, né, de comparar. Mas essa família que Jesus escolheu para ser parte integrante, para estar ali comungando de momentos de pura intimidade da família, meu irmão, minha irmã, é isso que nós vamos partilhar hoje. Eu creio que a tua família nem de longe se parece com essa família. Para podermos entender, eu pediria para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 6 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos diziam indignados: para que esse desperdício? Poderia vender esse perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu e disse-lhes: por que molestais essa mulher? É uma ação boa o que ela fez. Pobres vós tereis convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez à vista de todos. Ela fez à vista da minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho, pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos, antes até de aprofundar essa passagem, vamos entender cronologicamente. Essa família era uma família tão querida por Deus, que era uma família composta por 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. É sobre essa família que Jesus, em certa ocasião, entrando na casa dessa família, Jesus começa ali, ele vai visitar essa família, e Marta, preocupada com seus afazeres, ela começa a cuidar da casa, cuidar talvez até, aos olhos da fé, quando eu imagino essa cena, imagino Marta passando um cafezinho para Jesus, preparando pão de queijo, coisa de mineiro, coisa de paulista, vai lá, pega um pão com queijo, vai lá e arruma para Jesus, querendo deixar tudo ajeitadinho. Eu estava sovando um pão lá atrás, um pão sem fermento, né? Sem fermento, pode ser. E ela ali cuidando de coisas importantes, sim. Mas Maria, a palavra vai dizer que ela se coloca aos pés do Senhor. E aí Marta fala: Senhor, o Senhor não se preocupa que ela não venha me ajudar? E Jesus diz: Marta, ela escolheu a melhor parte. Veja, isso eu estou elucidando. Você busque, por favor, nos 4 evangelhos esses relatos, porque é importante entender que existia uma comunhão dessa família com Jesus. Tanto que, perceba, quando Lázaro morre e que mandam chamar Jesus, e que Jesus se compadece, ele chora. Mesmo sabendo, eu sempre me questionei muito: por que Jesus chora? Se ele sabia, Jesus é conhecedor do ontem, do hoje e do amanhã, do futuro. Ele sabia que ele estava e ele iria ressuscitar Lázaro. Por que ele chora? Ele chora
Porque Jesus se compadece da situação da família. Porque para Jesus o sofrimento daquelas irmãs que amavam o seu irmão, e elas não sabiam, elas apesar de acreditarem no Senhor, ainda não tinham tido um encontro profundo, íntimo, e nós vamos estudar exatamente isso nessa palavra. Elas estavam sentindo a perda do irmão. Por isso Jesus chorou. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele se compadecia da dor. Jesus chora pela tua família quando você não permite ou quando você não acredita que tenha mais jeito. O Senhor chora. E Ele chora porque a família faz parte do plano salvífico dele. A família é parte fundamental desse plano de salvação do Senhor. Mas para que nós compreendamos, eu vou pedir a ajuda da Missa agora. Pega uma folhinha aqui em branco, querida. Eu vou pedir para você anotar os personagens para que a gente identifique. Porque às vezes na Bíblia a gente lê e é preciso aprofundar. É preciso ir acima. Vamos nessa passagem aqui. Quem são os personagens que aparecem aqui? Primeiro, versículo 6. Simão o leproso. Ok? Então, Simão o leproso, primeiro personagem. Aí eu vou pedir para você fazer um risquinho assim, ó, irmã. Simão o leproso, risco. Segundo personagem que aparece são os discípulos. Isso, Simão o leproso, agora risca aqui do lado, porque é para a gente pegar todos os evangelhos. Isso. Agora, discípulos, segundo personagem que aparece aqui. Ok? Uma mulher, o evangelho de Mateus vai dizer de uma mulher que vai e quebra um perfume caro. Ok? E nesse evangelho nós só vamos ter aqui o próprio Jesus. Mas se nós pegarmos a mesma palavra que foi partilhada no livro de Marcos, nós vamos ter mais alguns detalhes imprescindíveis dessa passagem. É família, então pode passar na frente, tem problema, só cuidado com o fio, vem aqui ficar junto do pai. Você vai me ajudar, meu amor, vamos lá. Então, meu amado, minha amada, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3, nós vamos ter a mesma passagem sendo relatada da seguinte forma, preste atenção. Jesus se achava em Betânia, portanto aqui se nomina o local onde Jesus estava, em casa de Simão o leproso, repete ele. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume, de nardo puro, de grande preço. E aí ela começa, eu peço para que você leia, como o nosso tempo é curto, eu não vou chegar até o final desse capítulo, porque ele vai praticamente relatar quase na íntegra a mesma coisa que foi relatado no Evangelho de Mateus. Mas quando nós chegamos em João, capítulo 12, nós vamos encontrar alguns detalhes mais profundos dessa passagem. Primeiro porque no outro, se nós fôssemos acompanhar a fundo, vocês vão ver que Jesus havia sido questionado porque aquela mulher era pecadora. E por isso, na verdade, não uma pecadora qualquer, mas uma prostituta. E em João capítulo 12, os nomes são dados. Perceba comigo, acompanhe comigo. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo. Então aqui, perceba que em João os nomes são dados. Primeiro surge o nome de Lázaro, que até então não tinha surgido. Segundo, também surge o nome de Marta. Marta era uma daquelas que servia nesta ocasião. E, detalhe, Lázaro era um dos convivas, um dos convidados principais. Aqui na passagem de João, ele não vai trazer aquela outra referência que foi dada de Simão o leproso, que era na casa dele. Ora, há uma tendência a se compreender, em primeiro lugar, que se Lázaro era um dos convidados principais, se Marta servia, muito provavelmente Marta fosse esposa de Simão. Por isso ela tinha essa intimidade em servir. E Lázaro, jamais ela poderia ser simplesmente uma serva de Simão, porque Lázaro era um dos convidados principais. O irmão de uma serva jamais seria convidado à mesa para ser um dos convivas. Ora, então levamos a crer que se ela servia, ela fazia parte daquela residência, daquela casa. E a terceira que vem,
a participar desse local é justamente Maria, a terceira irmã, que adentra nesse local e diz a palavra, ela quebra um vidro, né? Um vidro não, na verdade, um recipiente do perfume de nardo puro, né? Que era caríssimo, valia mais do que 300 denários. Para que se faça um comparativo, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Esse perfume valia 300 denários. Com 30 moedas, o Evangelho vai dizer que Judas poderia até comprar um terreno do lado. Imagine a pequena fortuna que essa mulher tinha nesse perfume. Por que era tão necessário? E aqui vem uma revelação que muitas vezes a gente não compreende quando não adentramos. Então, dentro aqui dessa estrutura que a Missy acabou agora aqui de montar, nós chegamos à conclusão que Simão leproso, ele era provavelmente casado com Marta. Em João se atesta que Lázaro, portanto, deveria ser cunhado de Simão, o leproso, e Maria, portanto, também cunhada. Maria que vem ao encontro na casa do seu cunhado. E aqui vem o grande segredo da palavra, meu irmão. Veja, a lepra era uma doença que a primeira característica que ela trazia era o isolamento. Um leproso jamais poderia conviver com as pessoas que não tivessem a lepra, os sãos. Por quê? Porque a lepra era altamente contagiosa. Logo, se Simão vivia em Betânia e Simão era leproso, Betânia era uma aldeia de leprosos, próximos a Jerusalém. Muitas vezes há uma corrente que defende que os leprosos de Jerusalém eram encaminhados a Betânia, um local. Portanto, a lepra, aquilo que desfigura, que tira toda a característica do ser humano da imagem e semelhança de Deus, é ali que Jesus escolhe para ser a sua segunda família. Aquele que Jesus amava era um leproso. E aí vem um detalhe mais profundo ainda, meu irmão. Maria, se nós formos observar aqui, essa mulher que quebra o perfume, ela é chamada de prostituta, mas não é uma prostituta qualquer. Uma leprosa, alguém que vivia com os leprosos. Se ela fosse prostituir em Jerusalém, ela jamais seria permitido a ela prostituir-se com os homens santos de Jerusalém. Maria era uma prostituta de leprosos. Por isso a necessidade do perfume tão caro, porque naquela época a sedução, o que fazia uma mulher seduzir um homem muitas vezes era o perfume. Ela não usava aquele fio dental, aquelas coisas, não. Ela se cobria como todas as outras prostitutas da época, mas a ela era preciso, era necessário seduzir por outros meios, inclusive o perfume de Maria. E uma das coisas que a lepra tirava era o quê? O olfato, o tato, o gosto. Então, como eles não cheiravam, era preciso que ela tivesse um perfume muito bom para designar que ela era prostituta. E detalhe que aqui, meu irmão, cronologicamente, Maria já tinha ficado aos pés de Jesus. Maria já tinha chorado nos pés de Jesus. Maria já tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro. Ora, todas as vezes que Jesus foi a Jerusalém, Jesus passou por Betânia e foi à casa de Lázaro, porque era uma família que ele amava. E eu imagino quantas vezes Jesus deve ter ficado ali na casa de Lázaro e esperando Maria ter ido se prostituir e voltar com aquele cheiro de pecado. E voltar muitas vezes com aquele nojo, porque veja bem, meu irmão, se a prostituição já denigre a mulher naquilo que ela tem de mais lindo, já tira aquela pureza daquilo que ela tem de mais rico, imagine uma prostituta de leprosos. E Jesus, quantas vezes deve ter aguardado? Perceba que Maria tinha visto Jesus ressuscitar o irmão morto, mas Maria ainda não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Maria ainda não tinha tido uma experiência verdadeira de conversão, de se colocar e sentir o seu coração transbordar dessa alegria desse Senhor que transpassa e faz quebrar o vidro do perfume, o vidro do pecado, e faz quebrar aquele nardo puro, mas que era o símbolo máximo do seu pecado. Faltava quebrar. Meu irmão, minha irmã, como é que está a sua família hoje? Talvez a sua família até vá para a igreja,
Talvez você esteja dizendo, e quantas vezes eu vejo ao longo desses anos, talvez a coisa que mais tenho escutado seja pais e mães que vão para a igreja, dizerem, mas o que eu faço para os meus filhos irem para a igreja? Porque eles não vão. E muitas vezes eles não vão, me perdoa dizer isso, porque nós não sabemos dar testemunho verdadeiro do que é uma vida feliz com Jesus. Porque você, mãe, que vai para a igreja, volta para casa dizendo mal de todo mundo, volta para casa com aquela cara de, eu fui para a igreja, eu sou de Jesus, não vai nunca levar, porque o nosso testemunho tem que ser um testemunho de vida. Tem que mostrar que Jesus é caminho, verdade e vida. Como a gente estava comentando, o quanto a gente vê cristãos que são tristes, né? Parece que quando você entrou para a igreja, a tua vida ficou pior que antes. Como é que você quer que o seu pai e a sua mãe se atraiam de Deus, se quando você chega do grupo de oração, você continua com aquela cara, como dizia meu orientador espiritual, aquela cara de vaca grávida? Que não sorri, que só reclama, né? Porque a gente entra numa esfera de sofrimento, é claro, porque o cristão, ele vai para a cruz sim com Cristo. Porém a gente entra numa reclamação sem fim, reclamando que o pai não vai, o amigo não vai, fulano não vai, eu estou sozinho, eu estou indo para a igreja sozinho, vai ficando triste. Como é que você quer atrair essas pessoas para Deus? Se você não mostra para elas como é que é ser feliz. Porque é fácil ser feliz quando nós temos a vida toda perfeita e arrumada. Mas a verdadeira felicidade consiste em acreditar nessa misericórdia de Deus, nesse amor de maneira tão profunda, que não importa o que aconteça na minha vida, não importa as contradições que aconteçam, eu acredito que sou amado, por isso sou feliz. Se você quer levar o seu pai e sua mãe para a igreja, ou um amigo, o atraia através do brilho que essa pessoa vai ver em você. Seja feliz não pelas consequências e as conveniências da sua vida. Seja feliz porque você acredita nesse Deus que te ama. E aí sim, quando essa felicidade verdadeira, porque essa é a felicidade verdadeira, se apoderar da sua vida e os seus lábios se encherem de louvor e de alegria, aí sim essas pessoas se sentirão atraídas por Jesus, assim como um dia você foi atraído também. E essa necessidade, inclusive, eu vejo que é preciso também que caminhar com Deus nos mude, nos molde. Sabe, você mãe que continua tendo aquelas mesmas atitudes, que continua tendo aquele mesmo jeito de tratar em casa. Se o Senhor, Ele nos faz vaso novo, verdadeiro. Irmão, sabe, muitas vezes me perguntam, como é que eu sei se eu estou caminhando com Deus? Sabe como é que você sabe se você está caminhando com Deus? Se você está dando fruto, e fruto na tua vida, na tua casa. É na tua casa que você não tem como criar máscara, fazer teatro. É na tua casa, é com os teus, que você vai mostrar se você verdadeiramente vive aquilo que você está escutando, pregando, cantando, vivendo na igreja. Então, não adianta nós fazermos... É preciso, é claro que é luta. Eu sei que às vezes a gente faz tudo isso e não acontece porque Deus tem o tempo dele e nós o nosso. Mas é preciso verdadeiramente que exista mudança. Você mãe, você pai, você filho. Se você, por exemplo, filho que está indo para a igreja, se teu pai e sua mãe nunca te abraçaram, e quantas vezes, inúmeras vezes pelo Brasil inteiro, e às vezes até fora, eu vejo filhos carentes desse abraço, desse eu te amo, essa palavrinha tão pequena, mas que muda, que transforma a vida. E se você, filho, vai para a igreja, tem ido para a igreja, Jesus precisa te moldar e te mudar a ponto que você seja esse caminho, que você consiga ir aos teus pais. Como a Alice partilhava, às vezes a gente olha sempre com um olhar de julgamento, e às vezes é a criação dele, a situação que ele passou, que ela passou, teu pai e tua mãe, que não os leva a sentir essa necessidade do toque, do abraço. E às vezes, meu irmão, existe uma coisa chamada de hereditariedade. Sabe que um detalhe que nas ruas, uma das coisas que a Missão Clara e Francisco me mostrou, é que quase 90% dos jovens que eu já conheci na rua, drogados, são filhos de pais alcoólatras. E que lá atrás diziam, eu nunca quero ser como meu pai. E acabam repetindo as mesmas coisas que os seus pais. Pior até, né? Porque entra no... Consegue superar os pais. Supera naquilo que é pior. Vinha no meu coração agora, Marcelo, a situação da ausência do reconhecimento. Porque o que acontece? Nós queremos resultados imediatos.
Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente quer que as pessoas percebam essa mudança em nós. A gente quer que todas as pessoas que nós amamos tenham essa experiência de Deus realmente. E vinha no meu coração que muitas das decepções que nós temos em casa é porque nós esperamos reconhecimento de alguém. Gente, não faz nada por causa de reconhecimento não, sabe? Não vai lavar a louça para tua mãe porque tu quer que ela te agradeça. Faz isso por amor. E faz isso para que Deus te enxergue, não para que a tua mãe te enxergue. Porque simplesmente é aquele menino que passa a vida inteira aprontando, aí ele vai para um retiro, aí lá eu sou de Deus, né? E volta querendo mudar o mundo. Mãe, eu mudei. Você precisa conquistar essa mãe. Você precisa conquistar a confiança do seu pai de novo. Não faz isso esperando que ela bata na tua costa e diga: ah, meu filho, que lindo, você lavou a louça. Faz isso para agradar o coração de Deus. No silêncio do teu coração, busca um reconhecimento que é verdadeiro, porque Deus está construindo a tua alma de novo. Dá sem esperar receber. Vai lá, dá aquele abraço, por mais que te custe. Porque se para você é difícil abraçar sua mãe, você que só tem 18, 19 anos, você imagina para sua mãe que tem 60 anos, que não está acostumada com isso. Como é difícil para ela mudar os paradigmas dela. Como é difícil para nós ir quebrando as barreiras. E como é difícil para nós fazer as coisas por bondade sem esperar ser reconhecido. Não espere o reconhecimento. Não espere, porque você vai virar numa bola de neve de autopiedade, de sentimento de: ah, estou sendo injustiçado, ah, eu não estou sendo reconhecido. Porque o mundo realmente não vai te reconhecer. Sabe por quê? Porque olha para essa mulher aqui, ó. Você acha que naquela época alguém reconheceu a grandeza dela? Deus amou tanto Maria, de tal maneira, que a escondeu para si. Não revelou Maria para o mundo quando ela estava viva. Deus amou tanto José, que o escondeu para si. Só existia uma única pessoa que conhecia José completamente. Nós temos mais informações de Maria do que de José. Porque Deus trabalhou São José no segredo do coração dele. Porque todas as atitudes de São José eram para agradar o coração de Deus. Ele não estava preocupado no que as pessoas iam falar dele. Ele queria ser justo para agradar o coração de Deus. E ele soube ser verdadeiramente infeliz, mesmo num papel secundário. Ele viveu plenamente a vocação dele de pai. De justo. De pai de Deus. Olha só isso. Um pai de Deus que quase não aparece nas escrituras. A gente ainda tem características de Maria, a história de como foi concebido. Pouquíssimas coisas se fala de São José. E ele era pai de Deus, instituído um pai não pela força da carne e do sangue, mas porque quando a boca de Deus fala, aquilo se torna. E por 30 anos, toda a vida, permanecer escondido no coração de Deus, porque você quer que as suas obras apareçam e sejam aplaudidas. Faça por amor. Ajude a sua mãe em casa por amor. Aprenda a escutar a sua mãe. Aprenda a ouvir seu pai. Mostre esse vídeo para ele. Declara o seu amor, pai, mãe. Eu não conseguia fazer isso antes, mas eu sinto necessidade. Eles vão ficar sem graça, vão rir, vão coçar a cabeça. Alguns mas com o tempo, ver esse negócio de igreja, irmão, mas eu quero lançar esse desafio. Com o tempo, eles vão gostando, porque é difícil que alguém goste de uma coisa sem experimentar. Como você vai saber se o seu pai vai acolher bem o seu abraço se você não tentar? Pode ser que nas primeiras vezes seja meio abraço, uma coisa bem econômica, né? Depois vai ser um abraço meio mais 1,6. Daqui a algum tempo, quem vai sentir vontade de te abraçar vai ser ele. Sabe por quê, gente? Onde não se tem amor, se você coloca amor, aquilo se torna amor. Porque o amor nos contagia. Não é a reclamação que ajuda alguém a crescer, é o amor que se tem pela pessoa. E não pense em você que é só o seu pai que tem a obrigação de amar você. Você também tem o dever de amar o seu pai. E talvez o seu amor seja fonte de cura para o seu pai e para sua mãe. Não negue isso a eles.